Bom, então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma aula de montagem e manutenção de computadores do Instituto Federal São Paulo, no campus de Jacareí. Como a gente começou na aula passada, vendo um pouco, fazendo um bate-papo aí sobre essa área, né? Que hoje muitas pessoas falam que isso é bobagem, mas é sim muito importante ainda, continua muito importante, ainda é possível ter um emprego, ainda é possível ter trabalhos, ser um empreendedor, abrir uma empresa para fazer manutenção de computadores. Então, a gente vê muito na moda hoje a manutenção de celulares, né? Porque o celular ele tomou conta, todo mundo tem, as pessoas chegam a ter dois, três aparelhos, isso é bem comum. Mas muitas pessoas que hoje têm um celular, estão trocando de celular, a maioria dessas pessoas, não a maioria absoluta, mas uma grande parte, tem computadores, né? Computadores em casa, e hoje, pessoal, os computadores já, muitos são velhos já, né? As pessoas que têm computadores aí há alguns anos, então esses computadores são passíveis de manutenção, de upgrade. Então sempre tem esse mercado aí. É óbvio que é um mercado difícil, porque é um mercado de informática com a barreira baixa. Então eu queria explicar para vocês rapidamente o que é a barreira baixa, o que é a barreira alta. Vou dar um exemplo bem básico, assim, para ficar claro essa diferença, esse conceito importante aí que nós vamos enfrentar em diversos momentos da nossa vida. O que é uma profissão de barreira baixa? É uma profissão que é fácil de você entrar para ela. Vamos citar aí uma profissão que tem barreira baixa. Por exemplo, eu quero ser por exemplo, um ajudante de serviços gerais. Então, o que eu preciso para ser um ajudante de serviços gerais? O que essa pessoa faz? Faz limpeza, manutenção básica, conservação básica. Então, essa pessoa precisa saber varrer, saber passar um pano úmido, passar um pano com álcool, passar um espanador. Ela precisa saber trocar uma lâmpada, precisa saber mover um móvel de um lugar para o outro, precisa saber um básico de limpeza de áreas verdes, né? Ele não é um jardineiro, ele sabe fazer uma limpeza, passar um rastelo ali, né? Então, o que eu preciso para entrar, para ser um profissional e entrar numa empresa como serviços gerais? Muitas vezes eu preciso apenas do ensino fundamental 1, que é o quinto ano. Por quê? Porque eu preciso assinar meu nome, eu preciso assinar um cartão de ponto, e é o máximo que eu vou fazer. E hoje em dia já pede a microinformática, né, pessoal? Já pede a microinformática porque já pode abrir um computador para ver a internet, para ver uma ordem de serviço, por exemplo. O que é para mim fazer no dia? Pode ser via computador já. Então, por que eu estou falando isso? Porque antigamente precisava somente do ensino fundamental. Hoje você precisa do ensino. Muitas empresas pedem até o ensino médio. Por que pede, pessoal, ensino médio? Porque quanto mais conhecimento, mais escolaridade você tiver, mais fácil vai ser te ensinar novas atividades, né? Porque se eu for ensinar uma pessoa, vamos supor que pega uma pessoa que não sabe ler, e eu preciso que ela leia um manual para aprender a fazer um serviço, um manual para operar uma máquina, e aí ela não sabe ler, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer isso. Então, por isso que a cada dia se pede mais escolaridade, porque quanto mais escolaridade tiver, é maior a probabilidade da pessoa ter mais conhecimento. Por que eu falo isso? Probabilidade. Porque tem gente que não estudou nada e é muito sábio, certo? Então, mas assim, quando a gente fala de emprego, a gente fala de números grandes, fala de cenários, assim, de cidades, estados. Então, nesse momento, a gente não pode contar com essa questão da pessoa que tem conhecimento, mas não tem escolaridade. Nós precisamos respeitar muito essas pessoas. Mas o mercado, ele pede ao contrário disso, certo? Então, essa é uma barreira baixa. Eu decido que quero ser um profissional de serviços gerais, eu procuro aprender ao mínimo dessas atribuições e eu já posso ser um serviços gerais. Então, já vou dar um exemplo. Então, esse seria um exemplo de barreira baixa. Vou dar um exemplo de barreira alta. Médico. O que a pessoa precisa? Qual é a barreira que ela precisa transpor para ser um médico? Ela precisa primeiro de um vestibular para medicina, que não é fácil, e ela precisa de 6 anos de faculdade.
Isso é o mínimo que ela precisa. 6 anos de faculdade. Então, é uma barreira altíssima. Primeiro que ela tem que fazer um vestibular para uma federal, que é dificílimo. Segundo, ela precisa, se for na particular, ela precisa pagar aí quase 10 mil reais por mês de mensalidade. Então, é uma barreira altíssima. Por exemplo, hoje, se eu falar, olha, eu vou largar tudo, vou fazer faculdade de medicina, eu quero ser médico, eu não conseguiria. Eu não teria condições de me manter, de sustentar, né? Então, esse é o exemplo de barreira baixa e barreira alta. Por que que tem muitos profissionais de manutenção de computadores, formatação, reinstalação? Porque ser um profissional de manutenção de computador, de hardware, até de celular, é uma profissão de barreira baixa. Então, você não precisa concluir o ensino médio técnico, você não precisa concluir o curso superior. Bastando você ter conhecimento, você já consegue, conhecimento e responsabilidade, você já consegue ir na casa de uma pessoa, de um amigo, de um vizinho, de um parente, ir lá e reinstalar o computador dele, se tiver com problema, trocar uma peça de hardware, se tiver com defeito, e ganhar um dinheirinho por isso. É possível. Só que eu falo assim, pessoal, que é possível, mas existem pessoas que estão desempregadas e estão fazendo isso, pessoas que estão querendo mudar de profissão, estão desiludidas e estão procurando fazer isso. Então, a gente tem milhões de pessoas aí no mercado fazendo isso. Então, por isso que é difícil. Então, nós não vamos inventar a roda aqui e falar, vamos fazer manutenção de computadores e vamos ganhar muito dinheiro. Então, não é assim que funciona. Você vai precisar se dedicar muito e estudar bastante e para você conseguir ter um diferencial, né? Fazer uma formatação mais rápida, melhor, mais segura, para você conseguir realmente efetivar nesse mercado aí e ter chance, certo? Então vamos lá. Então, deixa eu Ô, aqui. professor, Oi. e o seu amigo lá que tava tentando. Não lembro que ele tava tentando colocar o mouse USB no computador? Sim. Lembra, lembra que eu te falei pra baixar lá a extensão do Google? Funcionou? Ah, sim, não, acabei não perguntando para ele, mas vou perguntar. Terminando aqui, vou perguntar, eu respondo no chat. Bom, então, na aula passada, a gente estava falando lá sobre o técnico, né? Então, eu vou colocar aqui vou compartilhar aqui o slide da aula passada para a gente já entrar no slide novo. Então, deixa eu ver esse aqui. Então, a gente estava falando sobre os componentes, né? Então, sobre os componentes. Então, a gente estava falando lá, terminamos aqui dos componentes, e agora nós vamos fazer uma revisão aqui. Então, nós vamos ter aí a unidade central de processamento, também conhecida como CPU, que é apelidado de cérebro do computador, porque fala que é a parte que faz todo o processamento, todo o cálculo. Então, essa parte se assemelha a um cérebro, né? Porque a gente tem a ideia de que o computador pensa, né, pessoal? Só que o computador, na verdade, ele não pensa, ele simplesmente repete instruções que já foram previamente inseridas na memória dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as operações matemáticas. Então, o computador, ele já sabe as operações matemáticas. Então, ele faz o cálculo matemático disso. Então, quando a gente faz uma operação matemática muito simples, que já foi, por exemplo, um computador avançado, por exemplo, o processamento de uma calculadorinha dessas de 1,99. Isso daí, pessoal, já foi um computador. Os computadores lá na década de 70, 80, eles não tinham a capacidade da calculadora. Eles não conseguiriam fazer tantos cálculos igual uma calculadora. Parece meio estranho isso, né? Mas é a realidade. Então, o cálculo matemático, por exemplo, o computador ele tem uma área para você armazenar um número que você quer fazer, os números que você quer fazer uma soma, por exemplo. Então, vamos entender que uma soma de dois números, vamos dar um exemplo aqui, 2 mais 2 igual a 4. Como que o computador processa isso? Ele tem uma área para você inserir o primeiro valor, que seria 2. Ele tem uma área para você inserir a operação matemática que você quer, seria a soma. E ele tem uma segunda área para você adicionar um segundo valor, que seria 2 também.
Aí ele vai ter uma sinalização para uma área de armazenamento que vai entrar o valor dessa operação. Então, ele sabe, tem a posição A, vamos dizer, a posição 1, 2 mais 2 igual a 4. Então, para ele, pessoal, esse cálculo matemático é feito muito rápido, porque ele tem um processador matemático. É como se esse número, essa soma, já estivesse pronta. Ele simplesmente retorna para você a partir do número que você solicita. Então, o processador, ele parece que é igual ao cérebro, mas ele não é. O cérebro é mais complexo do que a CPU, pessoal, do que o processador, muito mais complexo. Então, a CPU é a unidade de processamento que gerencia todo o computador. Aí nós temos a memória, que basicamente, não é só para armazenar arquivos, pessoal. A memória, como eu falei daquela operação matemática, essas áreas que a gente coloca os valores são áreas de memória. E o processador sabe o endereço dessa memória. Então, por isso que ele consegue buscar e fazer a operação. E dentro da memória, nós temos dois tipos importantes aí de memória. Uma memória chamada RAM, que é aquela memória onde fica muito claro o desempenho do computador. Porque a memória RAM, todos os arquivos que nós abrimos, o processador de texto, o vídeo, ele está instalado, né? Ou se for o arquivo, ele está armazenado em uma área, no HD, por exemplo, no disco rígido, e para ser executado, ele é carregado para dentro da memória RAM. E a memória RAM executa esse aplicativo, esse programa para você. Então, a gente diz que a memória RAM, ela é uma memória que ela não guarda as informações, ela é temporária, porque ela só serve para carregar os programas que você está usando. Então, por que ela faz isso? Porque você abre um arquivo e depois você fecha. Então, a memória, ela é dinâmica. Então, você usa, conforme você fecha os programas, ela vai liberando a memória. Conforme você abre mais programas, vai ocupando a memória. Então é importante essa memória, é importante ela ser dessa forma, porque se ela fosse fixa, se a gente, por exemplo, eu abri 2 programas, eu não conseguia abrir mais nada. Então, a memória RAM, ela é chamada de memória aleatória ou memória randômica, né? Ou tem outro nome também usado, é memória volátil, né? O que é volátil, pessoal? Volátil é como um material químico, o álcool, por exemplo. Se a gente deixa aberto, ele vai evaporando, ele vai se transformando em gás, né? Então, isso é volatilidade, né? Então, a gente tem o principal material e o éter. Éter, que é um produto químico. Se você deixar aberto, ele praticamente seca o vidrinho em 2 dias, porque ele é muito volátil. Então, a memória RAM é a memória volátil. Então, ela está disponível, você abre um programa, ela carrega para você o programa. Se você está vendo, por exemplo, aqui, ó, essa apresentação está carregada na memória RAM do meu computador aqui. E eu estou executando ela, apresentando para vocês. A hora que eu fechar, ela libera essa memória de novo, passa a estar disponível para outros programas. E depois dessa memória, nós temos a memória ROM. O que é a memória ROM, pessoal? É a memória chamada de somente leitura. Então, para que eu usaria uma memória somente leitura? Uma memória usada nos componentes do computador para abrir, para iniciar, para fazer o gerenciamento das peças. Então, a memória ROM, por exemplo, o HD, por exemplo, o disco rígido, onde estão instalados, onde estão os arquivos do computador. Ali, para ele iniciar, a placa-mãe, quando você aperta o botão para ligar, alimenta a energia na placa-mãe, e aí tem um componente lá na placa-mãe, conectado na fonte, que diz o seguinte: se tiver energia, eu começo a carregar as instruções. Então, essas instruções, elas estão lá. Checar a memória, verificar se a energia está presente. Ok. Então, o próximo passo é ligar os componentes. Então, aí ele vai um sinal para o disco rígido falando, olha, para você ligar agora, foi dado o comando de inicialização. Disco HD, carregue. Então, todas essas instruções, pessoal, elas não mudam, né? Então, elas são sempre as mesmas. Então, é uma memória somente leitura. Ou ROM, né? Que significa ROM, pessoal? Read Only Memory. Ou em inglês, memória somente leitura.
Um exemplo clássico da memória ROM, pessoal, é a balança, aquela da balança do supermercado, lá do açougue, né? Como que aquela balança é gravada? Você vai lá na balança, na programação e fala assim, ó, o tomate tem o código 1012 e custa 5,90. Então, você tem esse valor. Toda vez que você vai pesar, você coloca tomate, o funcionário olha e coloca, ele coloca tomate, ele comprou tomate. Qual que é o código? Ele vai lá e pressiona 1012. 10 já vai aparecer na tela para você lá, tomate, 5,90 o quilo. Se você tem 1 quilo, ele já vai dar o valor, ele já vai fazer o cálculo para você, que você tem essa lista lá, essa tabela. Então ele faz o cálculo, assim como se, vamos colocar aqui, fosse R$ 6 e tinha meio quilo, ele já vai aparecer o peso para você. Fala, olha, R$ 6 o quilo, esse é o tomate daqui da família tal. Se você tem 500 gramas, você vai ter R$ 6 o quilo, isso vai te custar R$ 3. E aí ele emite uma etiqueta e o funcionário cola para você no saquinho, para você passar no caixa. Então, pessoal, a memória das balanças, elas são memória ROM, porque você vai lá e programa a balança de acordo com aquilo que você tem ali no supermercado. Então, existe um programador para aquela balança lá, mas é muito simples. Vai lá e aparece o dado, né? O cadastro, material, o produto, o código do produto e o preço. Você só faz isso. O resto dos cálculos a balança faz na hora. E então a gente tem esses dois tipos de memória. Depois a gente tem a BIOS, pessoal. O que que é a BIOS? BIOS é a abreviação de Basic Input Output System, ou seja, sistema básico de entrada e saída. Então, por que que ele é o sistema básico de entrada e saída? Porque a BIOS, ela é basicamente a memória da placa que vai ter um sequenciamento para ligar todos os componentes, manter todos os componentes funcionando, garantir energia elétrica para eles, certo? Então, esse é a BIOS faz todo o gerenciamento da máquina durante a ligação, até o carregamento do sistema operacional. Quem que é o sistema operacional? O Windows, o Linux, o sistema que o operador, que nós vamos gerenciar, vamos usar o computador. Então, a gente usa o computador através do sistema operacional. O sistema operacional, pessoal, é uma das maiores invenções do ser humano, porque o sistema operacional é o que faz a interface do homem e a máquina. E nos computadores lá dos primórdios, no começo, não existia o sistema operacional. Então, o computador era muito mais difícil de usar. Então, não existia interatividade. Não existia isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou aqui operando o computador, então eu quero parar o slide, quero mostrar outra coisa, eu posso fazer. Porque o computador ele está, teoricamente, aqui à minha disposição agora. Então, no passado, não existia essa interação. Então, por exemplo, tinha lá um cálculo de folha de pagamento para os funcionários. Lá na folha de pagamento estava escrito lá, funcionário João ganha 1.000, funcionário José ganha 1.200, o Alfredo ganha 2.300. Então, aí tinha a folha de pagamento, pegava durante o mês, todos os dias, se aquele funcionário trabalhou certinho, fazia o cálculo. Se o funcionário faltou um dia, se ele fez uma hora extra, tinha que fazer o cálculo da folha de pagamento. Para fazer isso, não era igual hoje que eu mando executar isso, fico olhando lá, terminou já, tá tudo certo. Tá, o relatório aqui, ó, tudo ok. Não era assim. Então eu tinha que fazer uma instrução para o computador, eu ia lá, fazia o programa e colocava lá no computador, ó, computador, calcula toda a folha de pagamento para mim e fala o total. Aí o computador ficava fazendo os cálculos. Aí ele terminava, retornava para você falando, olha, os cálculos estão prontos, ou deu erro. Então, como que era a operação? Você colocava para funcionar, esperava terminar, somente depois de terminar você ia verificar se estava certo. E se tivesse errado, ia apresentar um erro, você tinha que procurar o erro, corrigir o erro, mandar fazer tudo de novo, até que isso tivesse sucesso. Então, era assim na década de 60, 70, até na década de 80. Agora, hoje não, né, pessoal? Hoje já é totalmente interativo. Então, eu estou executando alguma coisa, eu posso até parar a execução e tal. Vai molhar a gargantinha. E eu posso parar a execução, posso continuar como usuário, bem entender. Nós temos um recurso também, que é uma memória chamada de cache. O que é o cache, pessoal? Cache sempre é uma área de armazenamento temporário. Então,
que é o cache? O cache no computador, para o processador, ele grava as últimas centenas de dezenas, unidades de operações que foram feitas. Então, o que que a cache auxilia? O processador, porque quando o processador vai fazer algo que você já pediu para fazer há pouco tempo atrás, ao invés dele fazer os cálculos tudo de novo, ele vai simplesmente na memória cache, recupera aquela informação e apresenta rapidamente. Então, vou dar um exemplo aqui, pessoal, para a gente entender claramente o que é a memória cache. Ela existe também no navegador da internet. Por que que ela existe? Para agilizar e deixar a navegação mais rápida. Então, você acessa um site. Você acessa o site da Globo.com e carrega as imagens, os vídeos, as notícias principais ali, carrega no seu computador. Aí você muda para outro site. Aí você vai acessar o site do Instituto Federal. Aí você, puxa, esqueci de verificar aí uma notícia no site da Globo. Aí você volta no site da Globo. Tudo que o computador armazenou nas últimas horas, ele salva, grava isso na memória cache. Então, por exemplo, se você acessou o Globo.com, depois acessou um novo site, e você quer acessar a Globo de novo, ao invés do computador ir buscar na internet onde é que está esse site da Globo, ele vai na memória cache e já carrega para você a última imagem que você carregou daquela página. E ele simplesmente atualiza o que mudou da última vez. Então, pode ver, quando você deixa o navegador aberto, e você abre ele, aparece a notícia daquele momento que você abriu. Só que aí, conforme você abre, ele já simplesmente busca atualização e coloca as últimas mensagens, as últimas postagens que foram feitas ali. Então, o cache, pessoal, ele é como se fosse uma memória, um recurso de atalho. Para você não repetir várias operações, a cache guarda essa sequência de últimas operações para facilitar para você, para agilizar para você, para ganhar tempo, né? E que o objetivo do processamento é que ele seja sempre rápido. E por último aqui, pessoal, temos a memória virtual. O que que é a memória virtual? A memória virtual é um recurso que foi criado junto com, foi popularizado a partir do sistema operacional Windows. Então, para que serve a memória virtual? Se a memória RAM é limitada, se eu tenho pouca memória RAM, quando eu começo a abrir muitos arquivos, a máquina começa a ficar lenta, ou às vezes ela pode até travar. Então, o que que a memória virtual, como que ela trabalha? A memória virtual ela é uma memória adicional que quando enche a memória RAM, o computador passa a jogar mesmo, ele direciona aqueles recursos para essa área de memória virtual. Então, qual que é a diferença e por que que ela não é maravilhosa? Porque a memória RAM, pessoal, ela tem uma placa dedicada para aquilo. Então, ela tem os pentes de memória com os dispositivos ali, os componentes químicos ali, né? Que está ali dentro, o hardware dela, os chips, né? Os semicondutores que falam, estão ali dedicados. Então, ela está direto na placa-mãe, né? Então, é muito rápida. A placa-mãe está conversando o tempo todo com ela ali, está conectada, diretamente conectada. E a memória virtual, ela é um arranjo para quando acaba essa memória, onde que a gente usa ela? A gente cria essa área dentro do disco rígido, que é uma memória de armazenamento local. Então, essa memória fica ali e toda vez que a memória principal RAM ela enche, ela passa a ocupar, é como se fosse uma área adicional de memória, mas ela não tem a mesma velocidade, ela não tem a mesma potência, porque ela está no disco rígido. E o disco rígido, ele não tem a mesma velocidade de acesso que a memória. Que a memória, lembrando, ela está diretamente conectada na placa-mãe. O disco rígido tem uma interface com a placa-mãe, e o disco rígido, para ser acessado, você vai usar o sistema operacional, que é uma outra camada mais acima, que demanda mais uma série de outros recursos, né? Então, ali tem mais códigos, né? Então, se a gente pensar no nível zero, a placa-mãe está no nível zero, e os componentes que estão conectados nela ali estão dentro da BIOS. Então, todo o acesso a essas informações é muito rápido, porque é direto na placa, não tem interface com ninguém. Agora, tudo que está já no HD, você tem esse nível, que é o mesmo nível que carregou o HD, e acima disso, já na terceira camada, a gente tem o sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele tem uma camada até chegar na placa-mãe.
E a memória RAM e a memória ROM e a BIOS, ela está diretamente na placa-mãe. Então, tudo que está direto na placa-mãe é muito mais simplificado e mais rápido. Tudo que está nas camadas superiores, então, depende das camadas intermediárias estarem ok para aquela informação passar. Certo, pessoal? Então, é assim, é, é muito simples. É basicamente assim, ó. Se eu estou falando com vocês aqui, eu falo, vocês estão me escutando, estão me vendo, né? Se eu precisar falar com uma pessoa que está, por exemplo, que está que é seu vizinho, por exemplo, vocês vão precisar sair daí e ir lá chamar o vizinho. Então, o tempo que eu vou gastar para conversar com uma pessoa que mora do lado da sua casa depende de você ir lá chamar essa pessoa, dela poder vir agora, certo? Então, se eu for falar com vocês, eu vou falar muito ágil, muito rápido. Eu falo aqui, vocês estão escutando aí. Se eu for falar com outra pessoa, nós vamos depender de você poder sair da sua casa, do seu vizinho estar lá. Então, basicamente, pessoal, quando é uma comparação. Quando a informação está direto na placa-mãe, ela está disponível o tempo todo. Quando ela está em outro nível, está numa camada superior, como o sistema operacional, então tem mais recursos no meio, então não se tem tanta velocidade. Então a memória virtual, ela serve para ajudar. Ela não é mais muito usada, pessoal, porque os computadores mais modernos são bastante potentes. Então quase não usa isso, geralmente tem. Mas se você tiver um computador limitado, com pouca memória, aí fatalmente você vai usar. Então, não vai parar a máquina, não vai ter nenhum problema mais grave, mas o que vai acontecer? Tudo que for executado na memória virtual, como eu disse que tem mais camadas, vai ficar um pouco mais lento. Então, a hora que você for abrir um programa que estiver carregado na memória virtual, você vai perceber o mouse arrastando, assim, você move o mouse, ele demora um pouquinho, falhando. Você salva um arquivo, ele vai, em vez de demorar 5 segundos, vai demorar 20, 25 segundos. Você salva um, salva dois, salva três, você vai começar a perceber a lentidão, certo? Então, para isso, a memória virtual. Acabou a memória RAM, o sistema operacional usa uma área do disco para você poder continuar operando. Ah, mas o disco tá lotadíssimo, então a máquina vai ter problema, vai parar, vai ficar lenta, pode travar, pode dar tela azul, pode dar uma lentidão, assim, pode congelar, né? Que ela não está travada, mas não você mexe, não consegue abrir nada, né? Então, pessoal, quando a gente fala de computador desktop, é esse cara que nós estamos falando aqui, ó. Esse é o desktop. Porque o desk é mesa, certo? Top significa que ele está no alto da mesa. Ele é menos produzido hoje do que os notebooks. Como eu disse para vocês, o preço do notebook ele caiu muito, né? Então ele passou a estar mais acessível. Então, o gabinete ele tem esse conceito aqui, pessoal, porque ele tem a placa-mãe aqui dentro, né? Então, ele está conectado ali atrás por cabos com monitor, com teclado, com mouse. Aqui é um mouse sem fio, ó, que a gente pode usar hoje. Teclado e mouse sem fio é muito comum, né? Então, aqui a gente tem um computador desktop muito básico. Então, aqui, resumindo, a gente vai falar que o computador, ele faz o processamento, né? Então, ali dentro do PC, pessoal, porque é Personal Computer, tá bom? Vem da abreviação americana, lá dos primórdios do computador pessoal. Então, ele, como a sigla é em inglês, Personal Computer, eles colocaram essa sigla PC. Outro nome chamado também é padrão PC ou padrão IBM PC. Por que fala padrão IBM PC, pessoal? Porque o computador pessoal, ele se popularizou a partir de um modelo da IBM. Então, a IBM criou o modelo, é, então ele veio se arrastando, né, com esse modelo IBM PC, né, porque, e nós vamos ver daqui a pouco por que que tinha essa nomenclatura. Bom, as informações estão armazenadas nas memórias, no disco rígido, né, conforme nós falamos. A gente tem o processador para fazer as instruções, né? Então, o processador, nós vamos estudar mais para frente também detalhes como funciona o processador. Então, um tocador de MP3 é um programa que executa um arquivo de música, né? Então, a gente tem aí dentro dos computadores o GPS, né? Que é um sistema também criado pelos americanos, o Global Positioning System, então sistema de posicionamento global. Então, o seu dispositivo celular ou um aparelho, né, GPS,
Antigamente o GPS não era no celular igual é hoje, né, pessoal? Ele era um aparelhinho mesmo. Né? Se você quer colocar a localização onde você quer ir, ele apresentava falando com os satélites. Continua. Ele existe ainda, só que popularizou, ele está nos celulares hoje em dia, né? Bom, a placa-mãe, pessoal, o principal dispositivo, né? Então, a placa-mãe, ela, na verdade, ela é uma placa de plástico com metal, né? Um tipo de metal. Metal, basicamente, é o silício, e tem outros metais também. A placa-mãe é muito perigosa, pessoal, não pode nunca descascar, cortar, quebrar a placa-mãe, porque ali dentro tem metais pesados, né? Então, esses metais pesados são componentes químicos nocivos à saúde, tóxicos, né? Que pode causar vários problemas graves de saúde, então nunca a gente pode cortar, quebrar, riscar, passar faca, né, numa placa-mãe, no computador, porque a gente pode, você pode até não ver ali, né, só de inalar algum tipo de fumaça, qualquer coisa que vem da placa-mãe já é tóxico. Então tem que tomar muito Nossa, cuidado, mas nunca. eu achei que a placa-mãe era só a parte de dentro, era feita de cobre. Então, é um tipo de alumínio, né? O silício é um tipo de alumínio, parece um alumínio. E tem ligações de cobre, mas ali tem também, ó, tem silício, tem cobre, tem até ouro, pessoal, sabia? Tem até ouro na placa-mãe. É óbvio que são microgramas ali, né, em alguns componentes, em alguns contatos, mas não é. Então, para você pegar 1 grama de ouro, você vai precisar de uma 50, 60 placas para ter 1 grama de ouro. Professor, então eu vou ficar rico, vou pegar placa velha, vou. Não dá, pessoal, sabe por quê? Porque para fazer a extração, você precisa cortar, derreter, separar os metais ali. Na hora de fazer isso, você tem alta temperatura. Então, nesse momento, ele exala fumaça. E a fumaça é tóxica. Então, para fazer isso, você precisa ter uma vestimenta preparada, um laboratório fechado. Então, isso não pode ir para a atmosfera. Então, ou seja, não vale a pena. O custo para fazer isso, para montar esse cenário todo, ele é 100 vezes mais caro do que 1 grama de ouro que você vai conseguir com 60 placas. Então, é inviável, inviável fazer essa extração. Mas Certo? daí dá pra fazer a reciclagem, pelo menos, do cobre da placa-mãe? Dá sim, mas no Brasil, a gente tem 2 empresas só que faz isso. A maioria faz nos Estados Unidos. Então a gente vende para eles lotes assim, né, de 50 ou 100 placas a um preço muito barato e a indústria americana ganha milhões fazendo a recuperação dessas placas. Então eles têm lá já laboratórios próprios para isso, né? Então põe a placa-mãe numa máquina, a própria máquina extrai tudo, separa tudo e depois vende para outra indústria ou para a própria indústria de placas mesmo. Então, é um negócio que está num nível, tem uma barreira altíssima para poder explorar ele, né? Então você precisa ter um laboratório aí certificado por N instituições, então é muito, muito, muito complexo. Então, ou seja, pessoal, não vale a pena. Não vale a pena, porque o risco é tão grande que qualquer evento, acidente que tiver, nada vai pagar isso. Então tá, placa-mãe. Placa-mãe, pessoal, o hardware, o que que a placa-mãe faz? Interconecta todos os dispositivos, então ela tem ramificações ligando tudo a tudo, né? O HD, a memória, todos os dispositivos, todos os componentes eletrônicos ali, né? Todos os circuitos, tudo tá ligado na placa-mãe. Quem é que faz isso tudo funcionar? A fonte de alimentação, pessoal. A fonte de alimentação, ela é um transformador elétrico, que ela transforma a voltagem da tomada de 110 ou 220 entre 5, 4,8 até 12 volts. Então, dentro do computador, você vai ter várias conexões que vão ter voltagens diferentes. A placa-mãe geralmente é de 4,9 a 5,5 volts que ela trabalha. Então, ou seja, a fonte, ela reduz a energia, ela joga fora a maior parte e, em vez de usar 220 ou 110, vai usar ali, em média, 5,5 volts apenas, né? Então, isso professor, tal, com o passar do tempo, as fontes passam a ter mais eficiência. Elas passam a jogar fora menos energia, porque você recebe, ó, 110 volts, mas usa apenas 5. Então, significa que 99 volts são jogados fora, não são utilizados.
Então, a fonte de alimentação, ela faz isso. E é Professor, comum. Oi. se elas são jogadas fora, pra onde que vai? Então, na verdade, assim, ela é dissipada, né? Ela é dissipada. Ele tem um vetor que transforma o 110, transforma para 220. Então, existe uma perda. E essa perda, ela representa, como você consegue ver? Na verdade, a gente consegue sentir através do calor, através da dissipação de calor que aparece ali. Então, ou seja, ele vai para um transformador que reduz. Então, ele ignora toda essa parte. Mas por que ele faz isso, pessoal? Por que não poderia ser assim, por exemplo, então eu vou ter uma tomada de 12 volts só. Na verdade, ele usa a energia para a placa-mãe, uma energia puríssima. Então, de 110, ele transforma em 5,5 qualidade, e alta qualidade. Então, por isso que tem essa redução para poder garantir que essa voltagem ela é firme, ela é sempre padronizada de qualidade. Então, por isso que acontece isso. Por exemplo, ó, se eu reduzo de, vamos supor, 110, eu entro com 40, 50, já seria muito, né? Mas eu não consigo 5,5 de altíssima qualidade. Por isso que ocorre esse desperdício. E, obviamente, pessoal, nos notebooks você não tem a fonte igual, né, padrão, grandona. Você tem uma fonte diferente, que é uma caixinha pequenininha, né? Os monitores já são assim hoje. Então, ali, a perda é muito, muito menor, né? Muito menor, porque são dispositivos mais avançados. Bom, e depois da fonte de alimentação, nós temos o disco rígido, conhecido como HD, como hard disk, ou antigamente, né, pessoas lá da velha guarda chamavam de Winchester, né? Não, não entendi até hoje porque tinha esse nome, mas é o hard disk, ou disco rígido, onde você vai ter todos os programas, seus arquivos vão estar armazenados ali. Então ele é uma memória, né? Ele é uma memória fixa. Memória, você gravou o arquivo lá, só vai sumir se você ir lá e deletar. Então, uma memória permanente, né? Memória permanente. Disco rígido. Porque o formato dele realmente é um disco, pessoal. Realmente, dentro do HD, existe um disco de metal. Ele tem uma camada de energia eletromagnética que consegue reter a informação. Consegue reter zeros e um ali, que codificados, depois se transformam em números, letras, né? E os discos rígidos hoje, pessoal, eles já estão ficando no esquecimento, porque não existe mais, no atual disco, não existe mais o disco magnético sendo executado como era há um tempo atrás. Então, os discos agora são discos sólidos, que chamam, né? Então, é o SSD, né? É Solid State Disk, ou seja, disco de estado sólido. Então, da onde veio esse disco, pessoal? Ele veio do tablet. Quando o tablet veio, o tablet você percebe que ele não fica desligado, ele fica em stand-by. O celular também é assim, né? Então, você aperta o botão lá e ele já está ligado. Então, significa que ele não desliga, ele fica ligado o tempo todo em stand-by, que é a guarda de operação, esperando a operação. Você pressiona o botão, ele inicia. Ele passa a ficar disponível para você o sistema operacional. Então, os discos hoje passam a ter esse modelo. O disco rígido passa a ser o SSD. Que é a diferença, pessoal? Como o disco magnético, a informação está dentro do disco, ele fica em execução, girando. Quero a informação. Então, ele tem que buscar, saber onde que está, procurar. Já no disco sólido, não existe essa interface eletromecânica. Não tem um disco lá dentro rodando com rolamento, com graxa e tal. Então, ele tem os bancos de memória. Então, você precisa da informação, ele vai lá rapidamente, pega e entrega para o processador. Qual é o ganho disso? Muita velocidade, muita agilidade. Então, o disco SSD ele é várias, centenas de vezes mais rápido do que o disco rígido comum. O Cada vez professor, mais popular. Oi. tem uns. Eu não sei como é que é o nome, mas, por exemplo, não sei se você conhece Xbox, sabe? Uhum. É o novo que saiu, usa SSD e também usa um negócio que é líquido. Dentro da caixa, né, do Xbox tem um componente líquido. Eu acho que tem a ver com SSD, mas eu não sei direito. Eu esqueci Sim. agora. Eu acho que é para resfriar alguma coisa. Sim, sim. Sim, sim. O resfriador tem a água, tem a óleo também, né? E tem o ventilador. Como ele esquenta muito,
Aí a ventilação líquida, ele consegue resfriar o processador mais rápido. Porque os processadores... Pessoal, por que os processadores não melhoram mais atualmente? Porque por causa da emissão do calor, sabia? Então ele fica tão quente que pode queimar, ou fica tão quente que precisa muito ar-condicionado. Então a gente tem uma limitação. Os processadores, como eles são feitos hoje, chegou num pico máximo. Então está difícil conseguir mais processamento com essa mesma tecnologia. Então, e o futuro vão ser os discos, né? Que a gente fala discos quânticos, né? Que na verdade ele usa energia nuclear. Também já existe, já é disponível, só que por que que ele não é usado? Porque o computador de casa, ele pode cair no chão, pode acontecer um acidente, ele pode quebrar, né? Então, se tem um componente que tem dessa natureza aí, que tem material quântico, então geralmente é um material radioativo, né, que faz muito mal para a saúde, pode até matar a pessoa. Então, por isso que ainda não é usado. Mas futuramente esse problema de segurança vai ser sanado e a gente vai ter processadores mais potentes. Bom, falando do sistema operacional, que é o software básico que permite o gerenciamento de tudo, né, pessoal? Sistema operacional, como eu disse para vocês, uma grande invenção, uma das maiores invenções do ser humano, que assim como grandes invenções, porque através do sistema operacional, como ele é hoje, o homem pode dominar realmente a máquina e usar como ele quiser, extrair o máximo resultado dela. Então, esse é o sistema operacional. Tão importante que vai ter uma disciplina só sobre isso no segundo ano. Vocês vão ter uma disciplina só de sistema operacional. E, né, como ele funciona, como ele... Então, aqui nós vamos ver só a introdução, só o básico operacional, o que ele faz, para onde ele vem, para onde ele vai. E vocês vão ter no segundo ano uma matéria específica, mais aprofundada, já mostrando várias coisas sobre o sistema operacional. Bom, a gente tem também aí, pessoal, os controladores, né? Então, o controlador IDE, hoje ele é usado como exemplo, mas o IDE, basicamente, ele é somente para dizer que são dispositivos eletrônicos integrados. Então, os controladores, como que a placa-mãe consegue enxergar as placas que estão ali, pessoal? Porque as placas, elas têm um dispositivo chamado IDE, que é o integrador. O que é esse integrador? Ó, já ia falar integrador. O integrador, ele é um softwarezinho que está ali na memória ROM da placa-mãe, para que ela possa reconhecer o disco, para ela possa reconhecer a placa de vídeo, possa reconhecer as portas USB, possa reconhecer o leitor de CD, DVD, de Blu-ray, possa reconhecer todo o hardware, né? Então, todo o hardware, ele está ali, cada dispositivo tem um controlador para poder fazer com que o sistema operacional conheça e possa executá-lo ali, né? Então, é basicamente como se fosse uma explicação para a placa-mãe para saber, olha, esse disco é o disco da marca tal, do fabricante tal, do modelo tal, do ano, dia, mês e ano foi feito, a capacidade dele é assim, é essa, ele pode fazer isso, ele não pode fazer isso, tá bom? Então, isso que é o controlador IDE. E temos os barramentos, pessoal, barramento PCI, PCI-X, PCI mais modernos agora, né? O que é o barramento, pessoal? O barramento é aquela linha na placa-mãe que liga um componente no outro. Então, como que a memória está conectada no processador? Através de linhas de metal que está ali dentro da placa, né? Que são aqueles metais que nós falamos lá, que é o silício, o ouro, o alumínio, né? E os metais pesados que estão ali. Cádmio, esqueci o nome deles agora dos metais pesados. Mas o que é um metal pesado, pessoal? São componentes químicos nocivos à saúde. Que a gente, o mercúrio, por exemplo, né? Então, o mercúrio, a gente nunca pode ter contato direto na pele com ele, porque ele desencadeia processos cancerígenos, né? Então, todo metal pesado é perigoso para a saúde. Nunca pode ser manuseado na mão, nunca pode ser visualizado com os olhos, porque ele pode evaporar e pegar nos nossos olhos, né? E causar sérios problemas de saúde. Mas os metais pesados nunca estão disponíveis para a gente pegar e brincar com eles. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não é acidente com metais pesados é muito raro por acidentes assim, inofensivos. A maioria são pessoas imprudentes que pegam lá e manuseiam a placa, os componentes sem informação, sem conhecimento, sem preparo, tá bom, pessoal? Agora, sofrer acidente por fazer algo sem preparo, qualquer pessoa pode fazer, é só sair fazendo loucura
em qualquer lugar que for, assim como uma faca, por exemplo. Uma faca. Eu não posso brincar com uma faca, porque eu corro o risco da faca bater na minha mão e causar um acidente. Da mesma forma, os metais pesados, não podemos brincar, não podemos manuseá-los. Eles são manuseados em laboratórios seguros, fechados, onde o operador não tem contato com ele, né? Através de máquinas, luvas especiais e tudo mais. Bom, a gente vai ter um outro tipo de barramento, pessoal, chamado SCSI. Esse SCSI é chamado de SCSI. O que é o SCSI? Pessoal, o SCSI, tem até um aqui na tela, né? SCSI, para vocês verem a pronúncia. Aqui são é um tipo de conexão. Qual que é o principal ganho importante a gente saber? Nós vamos ver isso aqui tudo mais para frente, tudo em detalhe. O SCSI, pessoal, nos computadores de grande porte, de empresas, a gente consegue trocar algumas peças sem desligar a máquina. É o SCSI que proporciona isso. Então, você consegue fazer uma troca a quente, que fala. Então, tem um disco estragado, você pode sacar esse disco e colocar um disco novo no lugar. No computador desktop normal, isso jamais pode ser feito. Se a gente chegar no computador pessoal, abrir, tirar o HD, desconectar, essa peça vai queimar, fatalmente vai queimar, e pode causar mais danos no restante do computador. Professor, Oi. já são 16h23. Opa, já estamos encerrando já aqui, estamos encerrando já. Eu vou só encerrar aqui e mostrar para vocês o próximo slide que já está disponível lá no Moodle. Eu só avisei porque eu sei que o tempo ele passa rápido assim, a gente nem percebe, né? É Ah, com complicado. certeza. Não, muito obrigado, excelente, muito obrigado. E aí, então, esse é o SCSI, pessoal. Como eu estou dizendo para vocês, nós estamos passando rápido aqui, mas não vai morrer aqui, tá bom? Isso vai vir depois no decorrer das aulas. Temos a conexão AGP, pessoal. A AGP é a conexão de placa de vídeo. Então, uma placa de vídeo de grande porte, uma placa de vídeo boa, conectada na placa-mãe. Quem que faz a conexão da placa-mãe com essa placa e traz a informação toda para o sistema operacional? É o AGP. Então, é uma porta gráfica acelerada. Ou seja, precisamos desse tipo de recurso para conseguir ver a qualidade de vídeos, jogos, né, pessoal? As telas, os quadros dos jogos, precisa de aceleração. Então, a aceleração é proporcionada por esse exemplo. Tem outras metodologias também, outros modelos também. A gente tem a placa de som, pessoal. O que é a placa de som, pessoal? É responsável por transformar o som, o áudio, em sinal de computador, em 0 e 1. E pegar 0 e 1 e transformar em som para a gente ouvir, né? Então, geralmente, são as placas que vão fazer funcionar os MP3, o MP4, que também carrega som hoje, né? E a gente vai ter as placas de vídeo, né? A placa de vídeo vai fazer a mesma coisa, transformar as imagens em bits e bytes, em 0 e 1, e a placa de som vai transformar som, áudio, em 0 e 1 também, para que o computador possa processar isso daí. E aí, quando ele vai mostrar para nós, ele interpreta isso, ele pega aqueles zeros e 1 e transforma isso num vídeo, ou transforma num som, né? Num áudio. Bom, computador nós vamos ter dispositivos conexões de entrada e saída. O que é entrada e saída de informação, pessoal? Quando a gente fala aqui, ó, vocês vão ver muito essa expressão, ó, I/O aqui, ou I/O, que fala em inglês, I/O, que significa input, output, ou seja, dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Por exemplo, pessoal, o monitor. O computador coloca informações para o usuário. Então, é um dispositivo de saída. Então, a informação sai do computador através do monitor. O teclado eu uso para inserir informações. Então, o teclado é um dispositivo de entrada. O mouse, ele pode ser um dispositivo tanto de entrada e de saída. A gente tem os armazenamentos removíveis, né, que são os pendrives, né? No passado existia o disquete, lá nos primórdios, que era um pendrive, o bisneto aí é o tataravô do pendrive, era um disquete, ele carregava muito menos informações, não era como o pendrive é hoje, seguro, né? Cai no chão, não tem problema, né? Então, um disquete era um pendrive antigo, que não existe mais, ele deixou de ser usado por causa dos pendrives. Bom, no passado a gente tinha o CD-ROM, depois mudou para o DVD, depois mudou para o Blu-ray e não se usa mais, pessoal. Por que não se usa mais? Porque não precisa mais instalação em disco, né? A gente pode baixar da internet. Como a gente baixa os arquivos chamado ISO, né? Então hoje o Windows ele vem num arquivo, vai entre o site da Microsoft e baixa lá o Windows.ISO. Então todo arquivo que vem com .ISO é um
programa geralmente é um instalador, é um projeto, né? Que a partir dali você vai ter um projeto, um programa, um software, né? Maior. Memória flash, a memória flash que a gente vai usar também na ROM. E essa memória nós vamos ver mais para frente também. Outros tipos dela, que é a EPROM, né? Então, são memórias que a gente pode apagar e escrever, e apagar e escrever nela toda hora. Ela fica fixa, mas eu posso alterar. Um exemplo dessa aí, pessoal, é a memória lá é usada na balança. Então, essa área que eu vou falar lá, automático custa R$6. Aí amanhã eu vou lá, agora está 10. Depois da manhã eu volto, agora está 4. Agora está 5. Então, essa memória é EPROM, que eu posso ir lá e apagar e regravar. Então, a gente falou já do DVD, né? Depois do Blu-ray, depois do Blu-ray, o DVD, o CD com 850, 900 mega, né? Aí veio o DVD com 4.8 GB. Então, tinha menos de 1 GB o CD. Geralmente é uma média de 4 GB e meio, né, para o DVD, e o Blu-ray com até 50 GB. Caramba, o slide não termina nunca, galera. Conexões e portas. Porta paralela, os dados vão dessa forma, paralelamente. E o serial, eles vão em fila. Os zeros e uns trafegam de um lado para o outro dessa forma. A porta USB, que é esse modelo do pendrive que a gente usa, do novo modelo de mouse com fio, teclado com fio, né? Placa FireWire, pessoal, é um método que veio, não deu muito certo, né? Era para conectar mais câmeras, filmadoras, dispositivos digitais, mas ele desapareceu um pouco porque o USB é muito mais fácil, né? Então migrou tudo para o USB e sempre a tendência é migrar para as coisas mais simples, né? Então o FireWire veio, criou um modelo novo, mas o USB dominou. Bom, o modem, pessoal, responsável pela internet, né? E por comunicação, e o modem é a abreviação de modulador demodulador. Então, o que ele faz? Ele pega na sua casa os dados, transformam isso no modelo de internet e manda para frente. Lá no receptor, ele vai receber esse sinal, transformar de novo para um modelo computacional para que a comunicação ocorra, certo? As placas de rede, né, pessoal? Nós vamos ver depois as placas de rede locais, que são redes locais, nós vamos ver aqui na disciplina. O modem a cabo, né, que é hoje o ADSL, né, que é hoje é que a gente conecta aí na banda larga, também chamado de banda larga, que a gente conecta a internet aí, do Vivo, Net, claro, né? Então tinha os modems DSL mais antigos, que praticamente não são usados mais. Tinha os modems VDSL, nós vamos ver depois o que significa cada um, por que esses modems a gente tem que explicar, para a gente entender como é o modelo atual, certo? Então, pessoal, nosso slide introdutório era basicamente esse. Vou mostrar para vocês o slide da próxima aula, que já está aqui também. Cadê ele? Tá aqui só para vocês verem. Ele já está lá no Moodle também, tá bom? Já está lá no Moodle também, então vocês vão ver. Aí nós vamos continuar na próxima aula. Aqui, fiz o favor de deixar. Nós vamos ver aqui, ó, basicamente, vamos falar mais de hardware, vamos entender aqui, ó, o esquema da CPU, como que é a interface com os periféricos, ó. Vamos ver como trabalha aqui, ó, o dispositivo de saída, monitor, o teclado, dispositivo de entrada, vamos ver os periféricos, vamos ver tudo como funciona. E o sistema central dentro da CPU, nós vamos entender como funciona. Quando a gente fala fazer assim uma operação 2 mais 2 igual a 4, cada área dessa dentro do processador, nós vamos ver como que ela funciona na prática, como que ela funciona. Para ter o entendimento do processamento, certo, pessoal? Então, basicamente é isso aqui. A gente vai continuar aqui na próxima aula. Ó. Vamos ver aqui, vamos estudar sobre vários componentes. E também vou mostrar para vocês, para a gente encerrar a nossa aula aqui hoje, uma pena, né? Queria ficar mais tempo com vocês. Nós vamos ver também, mostrar para vocês o Moodle, como está lá agora. Ó, vou compartilhar para vocês verem. Aqui, ó.
Bom, o Moodle tá aqui, ó, pessoal. Coloquei para vocês aqui, ó, um material adicional, um material da rede federal que você pode baixar, pode imprimir, pode passar para outros colegas, pode passar para algum amigo, primo, não tem problema nenhum. A única coisa que não pode é pegar parte dela. Se pegar parte dela, tem que falar de onde que veio. Ah, isso aqui é do material, pá, 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 pá. Ah, o resumo da aula, o vídeo da aula passada está aqui, o vídeo da aula de hoje vai entrar aqui também. Os slides que a gente acabou de ver e esses próximos que a gente vai continuar na semana que vem já estão aqui também, tá bom? Coloquei aqui também para vocês, ó, um vídeo do YouTube. Nós vamos ver materiais adicionais externos que fala basicamente a mesma coisa que nós falamos na aula. Mas se você quiser consultar aqui, você pode ver, é a mesma informação sobre um ponto de vista diferente, uma pessoa diferente do professor, e isso pode ajudar a segmentar o conhecimento aí na sua cabeça e tal. E se caso der mais dúvida, é só falar comigo. Pode falar aqui pelo chat dessa disciplina, né? Durante o dia, como eu já falei para vocês, eu estou por aqui, eu posso responder, tá bom? Estou no WhatsApp, geralmente precisa falar, mandar. A maioria de vocês tem meu próprio WhatsApp, ou pode mandar aí para o Vinícius, né, o líder de vocês, ele manda para mim, me consulta sempre, procuro responder até mesmo que seja à noite, não tem problema nenhum, pode mandar. Eu podendo responder acessando, na hora eu já respondo. Agora, se eu tiver qualquer problema, se eu estiver ocupado, se eu não tiver com o computador do lado, aí eu, assim que for possível, eu respondo. Mas todas, seja e-mail, WhatsApp, mensagem pelo grupo aqui da disciplina no Teams, tentando falar comigo, fale sem problema, que se for no domingo, talvez eu responda na segunda. Se for sábado à noite, talvez eu responda no domingo, na segunda, mas eu sempre vou responder, tá bom, pessoal? Assim que eu puder, eu vou responder, certo? Caso alguém tenha alguma dúvida, fica aberto aqui, eu vou fazer agora, baixar o arquivo da chamada, enquanto vocês vão fazendo aí qualquer pergunta que vocês quiserem.